Operação Cavalo de Troia 1 J. Benítez. Baseando-se em informações confidenciais, o prestigiado autor deste best-seller internacional revela dados novos e surpreendentes sobre a figura e a obra de Jesus de Nazaré. Tudo começa quando um militar e cientista norte-americano confiam ao autor deste livro uma série de documentos que comprovam uma experiência prodigiosa. Uma viagem no tempo permitiu ao protagonista presenciar, há quase 2000 anos, os últimos dias de Jesus Cristo na Terra, desde a sua entrada em Jerusalém, até a sua prisão, julgamento, crucificação e ressurreição. Esta misteriosa e inacreditável experiência, batizada pela NASA como Operação Cavalo de Troia, teria sido realizada em Israel, no mais completo segredo e envolvendo sofisticada tecnologia de vanguarda. Trata-se de um relato objetivo e rigoroso, que impressiona, desde logo, pelos detalhes minuciosos dos acontecimentos desses dias, que tiveram uma importância decisiva na evolução da história da humanidade. Operação Cavalo de Troia é, assim, um livro onde se entrecruzam o passado e o presente, como se já não existissem, ou, afinal, nunca tivessem existido, fronteiras entre a ficção e a realidade. J. Benítez é um dos mais populares escritores espanhóis da atualidade. Nascido em Navarra, há 38 anos, foi jornalista antes de se dedicar à literatura. A sua primeira obra, Existe Outra Humanidade, foi editada em 1975, seguindo-se, entre mais de 2 dezenas de best-sellers internacionais, OVNIs. SOS à Humanidade, com mais de 80 mil exemplares vendidos, é o Enviado, mais de 100 mil exemplares, Los Astronautas de Yahvé, mais de 30 mil exemplares, e é o Mistério de La Virgem de Guadalupe, mais de 50 mil exemplares. Com Operação Cavalo de Troia, que, só na Espanha, conta já com mais de 300 mil exemplares vendidos, J. Benítez aventura-se abertamente no sugestivo universo dos livros testemunho, centrados em fatos que têm permanecido ocultos ou esquecidos. Próximo volume. Operação Cavalo de Troia, segundo a continuação deste best-seller mundial. Operação Cavalo de Troia primeiro. J. Benítez. Tradução de Fernando de Souza. Título original: Cavalo de Troia. Copyright C. J. Benítez, 1989. Publicado originalmente por Editorial Planeta, S.A. Difusão Cultural, Sociedade Editorial e Livreira, UDA. Avenida Almirante Reis, 260, 3 o esquerdo, 1000 Lisboa. Capa: Antônio Diogo. Ilustração da capa: Zé Paulo Washington. Sumário: Washington, México. D.F. Tabasco, Yucatán, Espanha. Washington Diário, 30 de março, quinta-feira. 31 de março, sexta-feira. 1 de abril, sábado. 2 de abril, domingo. 3 de abril, segunda-feira. 4 de abril, terça-feira. 5 de abril, quarta-feira. 6 de abril, quinta-feira. 8 de abril, sábado. 9 de abril, domingo. Assinalado como uma estrela, o ponto de contato onde pousou o módulo, no cume do Monte das Oliveiras. O círculo que aparece um pouco mais ao sul marca o ponto da encosta do monte onde foi instalado o acampamento de Jesus e seus discípulos. Em Getsemane permaneci submerso na realização de Operação Cavalo de Troia. Há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma a uma, creio que o próprio mundo não poderia conter os livros que tinha de ser escritos. S. João, 21, Washington. Pelo meu relógio eram 3 da tarde. Faltavam 2 horas para que o Cemitério Nacional de Arlington fechasse as portas. Eu tinha gastado quase toda aquela segunda-feira, 12 de outubro, em frente aos 3 túmulos dos soldados desconhecidos e a minúscula e perpétua chama alaranjada que devido à rústica laje cinzenta sob a qual repousam os despojos fúnebres do presidente John Fitzgerald Kennedy. Ainda que de tanto ler já o tivesse decorado, mais uma vez consultei o código que o major me entregara. Pela enésima vez examinei o maciço sarcófago de mármore branco que se ergue na face leste do anfiteatro comemorativo e constitui o monumento inicial e que mais sobressai do túmulo ao soldado desconhecido. Na face oeste esculpiram 3 figuras que simbolizam a vitória, obtendo a paz por meio da coragem.
Mas aquele painel não parecia estar relacionado com o meu código. Lentamente, como mais um turista, contornei o cordão que encerra o reduzido átrio retangular e fui sentar-me em frente da face posterior do túmulo central, nos degraus de um pequeno anfiteatro. Exausto, reli quanto tinha anotado. Na minha frente, a 5 metros dos túmulos, um soldado da infantaria do 1º Batalhão da Velha Guarda, com sede em Fort Myer, passava para cima e para baixo, espingarda ao ombro, a exibir a escura farda de gala. Ainda que a corrente de segurança me separasse uns 10 metros daquela parte do túmulo, a legenda gravada no mármore podia ler-se com facilidade. Aqui repousa gloriosamente um soldado dos Estados Unidos que só Deus conhece. Estará ali a chave? Perguntei-me, com nervosismo. A solitária sentinela, esgalgada e fria como a baioneta que rematava o seu brilhante mosquetão, tinha parado. Depois de uma breve pausa, rodou, mudando a espingarda de ombro. Segundos depois percorria o mesmo caminho, parando em frente do túmulo. Ali repetiu a mudança de posição da espingarda e, rodando de novo, reiniciou o seu solene desfile. O meu amigo, um major norte-americano, referia-se ao soldado que está de guarda, dia e noite, no cemitério dos heróis, em Washington. A sentinela que vela diante do túmulo te revelará o ritual de Arlington, dizia a primeira frase da sua última carta, 15 México DF. Mas ser justo que, antes de prosseguir com esta nova aventura, conte quando e em que circunstâncias conheci o major e como me vi envolvido numa das investigações mais estranhas e fascinantes de quantas empreendi. No mês de abril de 1980, e por outras razões que não vêm a propósito, encontrava-me no México, Distrito Federal. Havia poucos meses que tinha escrito o meu primeiro livro acerca das descobertas dos cientistas da NASA sobre o Santo Sudário, de Turim, e recordo que, numa das minhas intervenções na televisão azteca, concretamente, no prestigiado e popular programa informativo de Jacobo Zabludovsky, eu tinha comentado alguns pormenores sobre as horríveis torturas a que fora submetido Jesus de Nazaré. Para minha surpresa e das pessoas da televisão, naquela noite registrou-se uma torrente de chamadas vindas dos pontos mais distantes da República e até de Miami e da Califórnia. De regresso ao hotel, a telefonista do presidente Chapultepec passou-me uma chamada que nunca esquecerei. É o Sr. J. Benítez. Sou eu, diga, o senhor é J. Benítez. Sim, sou eu, quem fala? Viu no programa do Sr. Zabludovsky e teria grande honra se pudesse falar consigo. Bom, pois fale, respondi quase mecanicamente, ao mesmo tempo em que me deixava cair em cima da cama. Naqueles primeiros instantes confundi o meu interlocutor com o típico curioso. E preparei-me para acabar com a conversa na primeira altura. Como já ter adivinhado pelo sotaque, sou estrangeiro. Sinceramente, ao ouvi-lo, impressionou-me o seu interesse por Cristo. Desculpe, interrompi-o, procurando saber com quem estava falando. Como disse chamar-se? Não lhe disse o meu nome. E se o senhor me permite, dada a minha condição de antigo piloto da Força Aérea Norte-Americana, preferia não lhe dar pelo telefone. Aquilo me pôs em guarda. Refleti e procurei arrumar ideias. Não sei qual é o seu plano de trabalho no México, continuou, em tom muitíssimo afável, mas talvez possa ser de grande interesse para si que nos encontremos. Que lhe parece? Não sei, hesitei. Onde é que o senhor se encontra? Estou lhe telefonando do estado de Tabasco. Tem alguma viagem prevista a esta região? Francamente, não, mas, mais uma vez me deixei guiar pela intuição. Um antigo piloto da USAF? Podia ser interessante, a experiência como investigador tem me ensinado a aceitar o risco. Que tinha eu a perder com aquela entrevista? Pode esclarecer-me já alguma coisa? Insinuei, sem reprimir a curiosidade. Não, acredite. Por telefone, não posso, mas há mais, não desejo enganá-lo e desde já lhe digo que nessa primeira conversa, se é que virá a acontecer, provavelmente não obterá grandes conclusões. No entanto, insisto em que nos encontremos. Está bem, interrompi, com alguma indelicadeza. Aceito. Onde e quando nos vemos? Pode vir a Vila Hermosa.
Até sábado estarei aqui. Conhece a cidade? Sim, conheço, respondi, um tanto contrariado. Se a memória não me falhava, em julho de 1977, Raquel e eu tínhamos visitado a zona arqueológica de Palenque, no estado de Chiapas, e as colossais cabeças olmecas de Villahermosa. Porém, encontrava-me agora no Distrito Federal, a 1000 quilômetros da torre da região tabasquenha. Acha bem sexta-feira, dia 18. Um momento. Deixe-me ver a agenda. A verdade é que eu já sabia não haver compromisso algum para a referida sexta-feira. Mas o fato de ter de viajar até Tabasco, sem garantias nem referência sobre a pessoa com quem pretendia encontrar-me tinha-me irritado. E procurei rapidamente qualquer desculpa que me livrasse de tão disparatada viagem. Foram uns segundos tensos. Por um lado, o instinto jornalístico puxava-me para Villahermosa. Por outro, a sensatez começara a minar o meu frágil entusiasmo. Felizmente para mim, impôs-se o primeiro e aceitei. Muito bem. Creio que há um avião que parte do México pela 1 da manhã. Onde posso encontrá-lo? Conhece o Parque de La Venta? O homem devia ter notado as minhas dúvidas e acrescentou. O das cabeças olmecas. Conheço, sim. Estarei à sua espera junto do grande altar. Mas como vou conhecê-lo? Não se preocupe. Aquela certeza deixou-me fascinado. O mais provável, concluiu, é que eu o reconheça primeiro. Está bem. Em todo caso, levarei um livro na mão, como quiser. Então, até sexta-feira. Ótimo. Muito obrigado por atender o meu pedido. Tive muito prazer, menti. Boa noite. Ao desligar o telefone, fui assaltado por um enxame de dúvidas. Por que fora eu aceitar tão rapidamente? Que certeza tinha de que aquele hipotético estrangeiro fosse um piloto reformado da USAF? E se tudo aquilo fosse uma brincadeira? Ao mesmo tempo,